Paz de Cristo a todos novamente, né? E eu, nessa ocasião, quero convidá-los para a gente fazer a leitura no livro de 1 Samuel, capítulo 16, uma passagem que nós já conhecemos, né? Trata acerca da, da unção de Samuel incumbido por Deus. Aplicou a Davi, ungindo o rei de Israel, né? Eu quero ler com Samuel 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vou ler poucos versos. Só para a gente refletir naquilo que Deus, por seu Espírito, colocou em nosso coração, nossa alma. Né? E esse livro é tão maravilhoso, tão rico, que toda releitura, né, a gente sempre tem a gente sempre é surpreendido com algo novo, né? Assim como eu fui nessa última leitura que eu fiz, essa leitura mais recente. E eu vou ler com vocês os versículos a partir do verso 10, que diz assim: Jessé fez assim passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel declarou: a nenhum desses Yahvé escolheu. Né? Essa relação de Samuel com Deus é uma relação tão íntima que ele conseguia, pelo Espírito, identificar, né, a quem Deus havia escolhido para substituir Saul, né, se tornar o rei de Israel. Né? Israel aqui ainda é uma nação una, né? É uma nação dividida, um povo só, né? E Samuel, então, declara: a nenhum destes Yahvé escolheu. Ele perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: falta ainda o menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Yahvé: manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Mais tarde, Jesus vai dizer aos discípulos que se preocuparam com suas necessidades fisiológicas. Né? E perguntaram se ele desejava comer, né? Discípulos que voltam, né? Discípulos que foram com ele a Samaria, né? Ele disse que melhor a sua comida, o seu alimento é fazer a vontade do Pai que o enviou, né? Samuel aqui prioriza, né, concretizar a obra que Deus naquela ocasião lhe incumbira acima de qualquer outra coisa. Então, a mesa que é um lugar. E isso é importante, é interessante, porque isso mostra o quanto que a alimentação também é um outro momento, a mesa também é um outro momento que exige que o indivíduo esteja ali inteiro, porque mesa para um judeu daquele período é comunhão, né? É uma forma de você estreitar os laços, né? De você fortalecer os vínculos, né? De você, então, não há como estar inteiro ali, sendo que aquilo que é prioridade ainda está a ser concretizado, né? Aí ele continua: manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. E o texto continua: Jessé mandou chamá-lo.
Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E a ave disse: levanta-te e unge-o. É ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. O espírito de ave precipitou-se sobre Davi a partir desse dia e também depois. Quanto a Samuel, ele se pôs a caminho e partiu para Ramá. Bem, eu estava fazendo uma releitura desse texto, né? E à medida que relia, eu, eu me eu refletia algumas coisas acerca desse texto e que nos parecem bastante pertinentes, né? Porque, veja, aqui, e essa expressão que afirma que após ser ungido Davi, Samuel apressou-se para Ramá, né? É uma expressão interessante, curiosa, porque Samuel simplesmente está chegando com um menino que ainda é um adolescente, né? É claro que no contexto da lei já era um adulto, né? Samuel está ungindo o rei de Israel e deixando com uma responsabilidade dessa indo para Ramá, né? Quer dizer, um fato interessante, né? Mas isso é próprio do indivíduo que sabe que, acima de tudo, quem haveria de cuidar de Davi é o Senhor, né? Como cuidou ao longo na verdade, não foi nenhuma peregrinação, foi uma verdadeira epopeia, porque entre este momento em que Davi é ungido rei e o momento em que ele, de fato, assume esse reinado, nós temos uma distância, um arco temporal por meio do qual Davi passou por bons bocados, né? Passou por uns bocados bastante delicados, né? Então, existe um arco temporal que vai desde esse momento até a consagração, até o momento em que Davi, de fato, assume o reinado em Israel e passa a fazer a parte que lhe cabia enquanto rei. E o que me parece bastante sugestivo, interessante para a nossa reflexão aqui nesse texto, né? Até porque, como não vivemos numa monarquia, né? Nunca seremos rei nesse mundo, né? Então, falar do Davi rei, né? Talvez seja uma realidade distante, muito distante, é uma realidade extremamente distante da nossa. Mas o que interessa, e aí, nesse sentido, nós encontramos na vida de Davi alguns elementos que servem não apenas para a nossa reflexão, mas para tomarmos como referência para a conduta de nossas ações, para a conduta de nossa existência, é que esse Davi é ungido rei, né? Ele é consagrado rei, mas sem ainda ter um palácio, sem ainda ter um exército, porque um rei precisava de um exército, sem ainda ter uma coroa, sem ainda ter nenhuma benesse própria de um rei. É um rei sem coroa, é um rei sem palácio, é um rei sem exército, mas aos olhos divinos é um rei, né? Aos olhos de Deus é um rei. Isso me parece bastante sugestivo. Por quê? Porque a partir daí nós não iremos afirmar que toda a vida, é claro, desde todo esse período em que Davi, todo esse percurso que Davi faz até chegar ao trono, é um percurso que também foi marcado por algumas contradições de Davi, né? Nós nos identificamos com Davi nesse aspecto, porque Davi é uma figura cheia de contradições, enquanto o rei também será uma figura
contraditória, né? E nesse sentido nós também nos identificamos com ele, mas o que nós encontramos em Davi, e nesse sentido Davi tem algumas coisas a nos ensinar, é que Davi, diferentemente de Saul, é um indivíduo que conhece uma lei diferente do rei que ele iria suceder. Por quê? Porque Saul era um rei que conhecia com mais propriedade a lei da espada, né? Ele conhecia e dominava essa lei. Agora, Davi é ungido sem ter nenhuma categoria, sem ter essas categorias que Saul bem dominava. Davi não é um general, Davi não é militar, Davi não é um soldado, Davi é um pastor, né? Então, o que Davi conhece, o conhecimento de Davi acerca do mundo da vida é um conhecimento que, a meu ver, não é um conhecimento que asseguraria a ele ou que expressaria virtudes para assumir um reinado. Entretanto, o que Saul não conhece, pelo contrário, parece ter até um certo descaso, e Davi, nesse sentido, domina, é a lei da palavra, né? Por quê? Porque Davi é um poeta, Davi é um salmista. Inclusive, quando ele salmodiava diante de Saul, o espírito maligno que tomava Saul se retirava e algumas vezes Saul, enfurecido com Davi, lançou mão da espada para tentar para tirar a sua vida. Ora, Davi, diferentemente de Saul, que conhecia apenas a lei da espada, Davi é um indivíduo que conhece a lei da palavra. E, nesse sentido, o contraste aqui parece... É claro que mais tarde Davi vai fazer uso da espada, né? Mas, neste momento, se existe um atributo, uma característica de Davi que antecede ao seu manuseio da espada, é esse conhecimento que ele tem da palavra, do salmo. Ele salmodia, ele poetiza, ele é alguém que faz um bom uso da palavra. E, nesse sentido, me parece que Davi aqui já se coloca um pouco à frente de Saul. Por quê? Porque ele tem traços de ser alguém que vai reger não pela força da espada, mas pela força do discurso, mas pela força da... É claro que eu estou ampliando a leitura, porque nesses detalhes, que por si só são limitados, um pouquinho de imaginação, de criatividade, nós chegamos a alguns temas, nós chegamos a algumas verdades que mais tarde serão reveladas pelo próprio Cristo. Quando Pedro lança a mão da espada, né, Jesus diz a Pedro, embanha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ora, Pedro aí recorreu à lei da espada, mas em nenhum momento Jesus recorre à lei da espada. Jesus recorre à lei da palavra, à lei do discurso, à lei da conscientização, à lei do entendimento, porque Jesus apela para o nosso entendimento, ele apela para a nossa consciência acerca das coisas. Esse Jesus também é alguém que não dominava a lei da espada, mas era um exímio manuseador da lei da palavra. E, nesse sentido, me parece que o Davi já é quase que nesse sentido, né? Eu me atendo a esse. Davi já é quase que um proto-cristão. Por quê? Porque diante de Saul, nós podemos identificar esse contraste e essas diferenças desses dois reis. Por quê? Porque Davi manuseia uma arma que parece que Saul ignora. Não apenas ignora, como despreza, né? Porque quando Davi salmodia, né, Paulo? Quando Davi salmodia diante dele, ele pega a espada e... Nós já fomos vítimas em alguns momentos disso, né? Por quê? Porque não poucas vezes
recorrendo à palavra fomos fustigados, né? Recorrendo à palavra fomos desprezados. Eu não sei quantas vezes já preguei para o obreiro fazer careta, né, Rogério? Para o obreiro para desprezar, para desdenhar, para, né? Mas enfim, nós cremos na palavra e insistimos na pregação da palavra, porque é a lei que nós manuseamos, né? É a lei que nós dominamos. E isso, esse talento que Davi expressa e manifesta muito bem, tanto é que nós não recordamos o Davi que mais espaço ocupa em nossa liturgia, não é o Davi que derrama sangue, é o Davi dos Salmos, né? Salmo 23, por exemplo, não é? Davi é muito mais conhecido pelo Salmo 23 do que porque como salmista ele manda muito, claro que foi um bom soldado, foi um bom militar, não devemos negar isso. As circunstâncias exigiram de Davi que ele impusesse, lançasse mãos às armas. E aqui nós temos que ter um pouco de complacência com o Davi, que é um Davi que não conheceu Cristo, né, Jéssica? É um Davi que vive alguns séculos antes do Cristo, né? Então temos que ser complacentes com Davi e muitos outros. Não é? Mas o Davi que ocupa a nossa liturgia é esse Davi salmista, esse Davi poeta, é o Davi do Salmo 23 e de outros tantos. Enfim, olha, para qualquer indivíduo que este Davi agora dissesse, eu sou o novo rei de Israel, me parece que ele não encontraria mais do que, na melhor das hipóteses, um certo desprezo. Quando não, ser taxado de louco, alucinado. Imagine alguém que é conhecido apenas como um pastor de ovelhas, filho de Jessé, e que de repente passa a ostentar o título de rei. Repito, sem um palácio, sem uma coroa, sem um exército, sem um reino. Filho, né? Do filho, por exemplo, de Saul. A herança do trono teria do filho. Do filho, exatamente. Depois, o próprio Davi. Exatamente. Do seu filho, exatamente. E pior ainda, exatamente. Além de louco, ele poderia ser até indiciado por tentar usurpar um trono que já estava reservado. Exatamente, não. É ilógico. Se Davi dissesse isso a qualquer contemporâneo seu, e seus contemporâneos iriam taxá-los de louco, de irracional, exatamente. E na melhor das hipóteses, né, de repente ele poderia ser viciado até por um crime de usurpação do trono, porque o trono, como você bem lembrou, o trono já estava destinado aos filhos de Saul, como mais tarde o trono vai ser assumido pelos filhos de Davi, né? Exatamente, exatamente. E isso tem um peso. Você identificou muito bem, Jéssica, porque naquele contexto, os benefícios maiores são para o primogênito. Nós até falávamos isso lá na igreja do filho mais novo lá de Noé, né? Na verdade, do filho mais velho, né? Nós falávamos sobre isso, né? Porque a primogenitura é um grande benefício. Salomão. Davi. O irmão tentou assumir. Sim, irmão mais velho. Sim, exatamente. Nesse sentido é interessante porque vai quebrando um pouco essa lógica, né? É aquela coisa. E nisso a gente consegue ver muito o evangelho, né? Porque algumas tradições vão sendo quebradas. Por quê? Porque, é claro que as tradições são importantes, todos nós seguimos algumas tradições, né? Alguns valores, algumas. Mas quando elas se tornam inflexíveis a ponto de concorrerem contra a vontade divina, né, aí o próprio Deus se encarrega, como no texto, né, de impor alguns termos. Né? É interessante que algumas tradições vão sendo quebradas,
dando lugar para um outro tipo de lógica, né? Um outro tipo. Eu estou me atendo a essa questão da lógica, justamente pelo fato de que tudo isso aqui parece ser muito ilógico no primeiro momento, muito ilógico, não é? No primeiro momento. Por quê? Porque falta a Davi todos esses requisitos, né? Esses, todos esses elementos que são pertinentes a um rei, que são próprios a um rei. E o que nós podemos colher daqui? A meu ver, o que a gente pode colher daqui, e nesse sentido me parece que isso é universal, é que embora nós, como eu já antecipei, embora nós não, não vivenciamos esse tipo de horizonte neste tempo, neste mundo, a ponto de aspirarmos ser rei neste mundo, né? Está muito. Todavia, esse Davi e a forma com a qual Deus se relaciona com ele, que lhe diz: tu és rei, sem lhe dar um trono, sem lhe dar um palácio, sem lhe dar uma coroa, sem lhe dar um exército, sem lhe dar súditos. O que nós aprendemos nesse momento com Deus é que, embora nós não tenhamos no horizonte de nossa existência um reinado, seja ele grande ou pequeno, um trono que nos aguarde neste mundo, todavia, o que Deus espera de nós são atos de nobreza. São atos que, embora não irão nos converter em reis ou rainhas, todavia sejam tão dignos de reis e de rainhas. Porque ao longo da história da monarquia conhecemos inúmeros reis cujos atos e ações não expressavam a grandeza ou a dignidade do cargo que ocupavam. Entretanto, nós encontramos no Cristo que neste mundo nunca foi rei, neste mundo nunca teve um palácio, neste mundo nunca teve um exército, neste mundo nunca teve um trono. Teve-se uma coroa, mas uma coroa vexatória, uma coroa que não implicava grandeza, mas pelo contrário, zombaria e escárnio. Neste Cristo, que neste mundo nunca foi rei, nós encontramos grandeza e dignidade como jamais vistas em nenhum outro rei. Por quê? Porque, embora ele seja rei, senhor dos céus e da terra, aqui nunca se portou como tal, em termos de grandeza, mesmo sendo, entretanto, as suas ações eram dignas de tanto, eram dignas desta grandeza, desta nobreza. E com ele, nós aprendemos que, aliás, com ele nós já temos consciência de que o nosso reino não é deste mundo. Nós pertencemos a um outro reino. Entretanto, nosso esforço, nossa fé, nossas qualidades, nossos atributos devem ser empregados todos os dias de nossa existência na medida do possível, né, Paula? Porque tem dia que a gente não está bem, né, Rô? Tem dia que é difícil ser grande em termos de ação, né? Em termos de dignidade, em termos de tudo. É difícil, às vezes, a depender do dia, quando não estamos bem, mas ao longo de nossa existência, embora estejamos convencidos, né, de que não teremos nem, talvez, quem sabe, né, o Theo, um mundinho pequeno como aquele do Pequeno Príncipe, né? Quem sabe, né? Quem sabe aí a gente encontra o nosso reininho, né? Então, quem sabe, é o B612, né? Quem sabe um dia, né, a gente, aliás, esse reininho, né, que nós de alguma forma já o temos, né? Mas embora essa ideia de rei, essa ideia de realeza, tal qual o mundo a reconhece, e que em Davi aqui era ausente, e foi ausente em Cristo.
né? Porque no Cristo nós não encontramos nenhum profeta, aliás, à exceção de João Batista, que o reconhece como o Messias, o Cordeiro de Deus, né? Mas em nenhum aliás, em João Batista nós vemos o paradoxo, né? Que João Batista não diz a Jesus, tu és sacerdote. João Batista não diz a Jesus, não dirá a Jesus, não dirá aos seus discípulos, este é sacerdote. Não dirá nem que ele é Messias. O João Batista de João, que nós estamos vendo, não dirá isso. Olha, esse é cordeiro. E para que servia um cordeiro, além de alimentar a fome do... Olha, o cordeiro servia para sacrifício. O cordeiro era o animal que era sangrado, sacrificado para expiar no lugar, né? No lugar do pecador. Olha, a situação de Jesus é até um pouco mais dramática que a de Davi, porque Davi ouve do profeta esse dito, tu és rei, Israel. Jesus não, Jesus vai ouvir do profeta, tu és cordeiro. Ou seja, enquanto Samuel está dizendo a Davi, olha, teu destino é o trono, João Batista está dizendo a Jesus, o teu destino é a cruz, é o sacrifício, é a imolação, não é trono, não é palácio, não é reino, mas como vive isso? Como vive o desígnio de Deus, como vive a vontade de Deus de forma nobre, digna, grande, esse Cristo. É um Cristo que, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, no dizer de Paulo, no dizer de João, lá no Apocalipse, mas que neste mundo não teve nem coroa, não teve trono, não teve exército, não teve súditos, não teve um reinado. Neste mundo, não. E com isso, com ele, a gente se identifica. Porque não teremos este trono, não teremos palácio, não teremos um reino, não seremos chefe de exércitos, não seremos nada disso. Entretanto, irmãos, que as nossas ações, o nosso comportamento, que a nossa conduta, que a nossa vida sejam exemplos de dignidade e grandeza que expressam ou revelam o Rei ao qual nós servimos e do qual nós nos orgulhamos. Senhor, pelo menos súditos em teu reino, permita-nos que sejamos, né? Conceda-nos que sejamos, né? Eu penso que esse Davi aqui, cuja unção naquele momento parece extremamente ilógica, caso ele confessasse diante dos seus contemporâneos que ele era o novo rei, essa ilogicidade é, de algum modo, também a nossa. Por quê? Porque, embora não sejamos, ou não tenhamos no horizonte de nossa existência aqui neste mundo nenhum desses atributos, todavia aguardamos aquela coroa que ele nos prometeu lá no Apocalipse, né? Aguardamos aquele lugar, não um lugar de prestígio, mas um lugar de conforto, um lugar de paz, um lugar onde as nossas dores são curadas, nossas feridas são curadas, um lugar onde a gente encontra aquilo que realmente torna plena a nossa existência, a nossa vida, a ponto de dizermos, daqui não queremos mais sair. É o que esperamos no céu, ao lado do nosso Redentor. Portanto, o que fizermos nessa vida, que manifeste não a grandeza do nosso reino, porque não teremos, mas a grandeza daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que foi nos preparar um doce e suave lugar lá na eternidade. Portanto, nós sejamos portadores dessas ações e virtudes de realeza. Por quê? Porque entregamos as nossas vidas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Manifestemos em nossa vida a realeza que não é nossa, que é dele, né? E que ele de bom grado compartilha conosco. Deus abençoe vocês. Em nome de Cristo.